Mapa terapêutico do I Ching. O que é isso? Nesse vídeo eu explicarei esse processo que eu desenvolvi, que é um das minhas criações mais queridas. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Breno de Magalhães, eu sou enfermeiro integrativo, morando na cidade Nova Friburgo, na região serrana do Rio. Eu tenho alguns produtos, alguns serviços, e esse mapa terapêutico do I Ching, ele é um dos elementos que estão inclusos dentro do método integrativo Breno de Magalhães. Para quem tem curiosidade, eu vou deixar um vídeo aqui em cima no card, onde eu explico nesse vídeo aqui em cima como funciona o método integrativo Breno de Magalhães. Aqui especificamente eu vou falar apenas do mapa terapêutico do I Ching, como é que ele funciona, como se desdobra, para que a gente possa entender melhor e então buscar ajuda, buscar atendimento. Eu vou mostrar então para vocês os nossos slides, o que eu montei para apresentar para vocês. Vamos lá então. Bem, então estamos aqui com o nosso mapa terapêutico do I Ching. I Ching é um instrumento da medicina chinesa, ou melhor, da filosofia chinesa, que se fundamenta a partir do Bagua. O Bagua é esse símbolo aqui que todo mundo conhece, que tem o Tao aqui no centro, A medicina chinesa se fundamenta no Tao, com as duas polaridades energéticas, o Yin e o Yang. O Bagua ele possui essas camadas que são os trigamas, são 9 trigamas. E aqui eles representam, na verdade, misturas, alternâncias entre as energias Yin e energias Yang. Então, esse que está quebradinho aqui, começa aqui e termina aqui, ele tem uma ruptura, é uma energia Yin. Aqui outro Yin, aqui uma Yang, aqui uma Yang, Yin, Yin. Então, a junção entre Yin e Yang, ela tem uma tradução de acordo com a filosofia chinesa. E a gente faz leituras em cima desses ideogramas, de modo que a gente consegue fazer um diagnóstico energético de você, de modo que a gente consiga verificar, de acordo com as combinações em Yang, as melhores decisões, os bloqueios, a gente consegue verificar onde estão as nossas falhas e o que a gente pode melhorar. Então, o mapa terapêutico do I Ching, ela é muito além de uma consulta oracular, embora ela também possa servir como uma consulta oracular. É um método de autoconhecimento que integra sabedoria do I Ching com uma investigação terapêutica profunda para revelar padrões, bloqueios, caminhos e transformação. Então sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa apresentação. Eu que sou Breno de Magalhães, enfermeiro integrativo. Vamos lá então. Você sente que repete os mesmos problemas, não consegue compreender determinadas situações da sua vida, e você tem determinados medos, determinadas angústias que você não consegue se livrar e aquilo vai sempre, parece que comendo você aos poucos no decorrer dos anos, e aquilo vai aumentando. São padrões que se repetem, e às vezes a gente leva isso durante a vida toda e em vez de a gente conseguir uma qualidade de vida melhor, a gente acaba se aprisionando naquilo. Parece que está sempre lutando contra a correnteza, Você deseja tomar decisões com mais segurança. Esses desafios podem estar relacionados aos padrões energéticos que conduzem a sua jornada. Mais especificamente, existem outras situações que vocês podem, com certeza, se identificar. Por exemplo, quando você percebe que repete os mesmos conflitos nos relacionamentos,
quando você sente que a sua vida profissional não evolui como gostaria, quando enfrenta dificuldades para prosperar, mesmo se esforçando, você trabalha, faz hora extra, mas você não progride, quando você convive com ansiedade, insegurança ou sensação de estar perdido, quando você precisa tomar alguma decisão importante, mas tem medo de escolher o caminho errado, quando tem a sensação de que a vida está sempre repetindo os mesmos padrões, as mesmas coisas, as mesmas angústias. Enfim, quando você busca autoconhecimento, crescimento pessoal e uma compreensão mais profunda da sua própria jornada. Enfim, compreender os padrões é o primeiro passo para transformá-lo. Então vocês vejam que o mapa terapêutico do Xing, ele é um oráculo sim, mas ele é mais do que um oráculo. Ele é um instrumento dentro do taoísmo, dentro da filosofia chinesa, que nos convida à autorreflexão, que nos exorta a pensar sobre melhores caminhos, melhores decisões, melhores escolhas para a nossa vida, vencendo as nossas dificuldades. Tudo isso denota o mapa terapêutico do Xing. Agora, como é que isso funciona exatamente? Vamos lá, vamos começar a entender como é que é a funcionalidade desse mapa. Ele não é exatamente uma consulta de oráculo, mas ele é um processo estruturado que une a anamnese terapêutica, a filosofia do Xing, ou seja, do taoísmo, o Bagua, né, que é esse símbolo que eu expliquei para vocês no início, a interpretação dos hexagramas e um plano personalizado. O Bagua, ele na verdade, a representação dele costuma ser pelos trigamas, que são 3 linhas, representando os desenhos de Yin e Yang. Mas na hora da leitura do I Ching, a gente vai utilizar uma estrutura que a gente chama de hexagrama, que são 2 trigamas juntos, um em cima do outro. Então a leitura, a codificação energética que a gente faz do Yin e Yang é em cima de 2 trigamas, um em cima do outro, com 6 sequências de Yin ou Yang. E aí a gente consegue ter então 64 padrões de estruturas energéticas que condicionam o nosso estado. Tudo isso integrado em uma única análise. Isso que é o mais interessante. A primeira etapa, então, a gente vai fazer uma investigação terapêutica, onde tudo começa pela escuta. Eu tenho que escutar vocês, saber quais são as suas dificuldades, saber quais são os seus dilemas, o que vocês precisam, por que vocês acham que precisam de ajuda. Então, antes de uma consulta do I Ching propriamente dito, a gente realiza uma anamnese para compreender a sua história, seus desafios, seus objetivos e o momento exatamente que você está vivendo. Porque pode ser momento de separação, de divórcio, pode ser momento de dificuldades com os filhos, pode ser momento de desgaste emocional, pode ser momento de procura de novo emprego, enfim, tem várias situações. Então eu preciso entender qual é o momento que você está vivendo e o que você está procurando com o mapa terapêutico do I Ching. O mais importante é que cada pessoa tem uma história única. Um mapa começa por ela, por essa história, na medida que eu entendo os seus problemas e as suas dificuldades. Então, a gente passa para uma avaliação das 9 áreas da vida. Essas 9 áreas da vida são esses setores do Bagua. Isso aqui tudo a gente chama de Bagua, e esses setores, né, esses 9 setores, nós chamamos de Gua. São 9 áreas. Cada setorzinho desse representa ou espiritualidade, outro representa saúde, outro família, relacionamentos, enfim. A gente vai, a partir de uma anamnese, avaliar quais são os setores que estão com mais dificuldade aí. Para a gente estabelecer
aquilo que precisa ser mudado aí, de acordo com as áreas definidas pelo Bagua. Então, essa avaliação vai nos demonstrar quais são os maiores desequilíbrios. Isso a gente precisa saber até para a gente passar para a próxima etapa. A gente vai passar então para a etapa 3, que é a tradução ou a transcrição do Bagua, onde as informações da anamnese são organizadas dentro da estrutura energética do Bagua. Cada área da vida passa a ser compreendida sob a ótica da filosofia chinesa, permitindo visualizar como as energias se relacionam entre si. Agora, de que modo que isso acontece? Isso vai acontecer com a ajuda do I Ching. Então, o I Ching, a forma da gente fazer a interpretação do Yin e Yang dentro dos guais, ou seja, dentro das questões que vocês nos apresentam na anamnese, isso é feito através dessas moedas chinesas. São 3 moedas chinesas que a gente usa. Cada moeda para um tracinho desse daqui, para uma linha dessa daqui. Por isso, na hora da interpretação, que são hexagramos, a gente vai jogar as moedinhas 6 vezes, porque cada jogada é uma linhazinha. Então, quando a gente joga as moedinhas nas 3 moedas 6 vezes, a gente consegue determinar a energia predominante, os bloqueios, os potenciais disponíveis, os caminhos de transformação. Essas moedinhas, uma face representa o Yin, a outra face representa o Yang. Então a gente vai fazer a leitura dessa forma, de acordo com os guais que estão com problema na vida de vocês, que são qualquer um daqueles 9. E aí vocês vão fazer mostrar para a gente quais são os problemas exatamente. A gente passa então para a etapa 5, onde a gente vai fazer então essa interpretação aí integrada. O diferencial do método está na integração, né? Os hexagramas não são interpretados isoladamente, né? Eles vão, na verdade, dialogar com a história de vocês, com a realidade atual, com o Bagua, né? Com o símbolo todo, com as áreas. Tudo na vida de vocês será avaliado. Então, o resultado é uma leitura ampla, profunda e personalizada. Tradicionalmente, o Bagua ele é utilizado no Feng Shui, né? Você vai pegar então essas áreas da vida e vai dispor dos móveis da sua casa para organizar essas áreas da vida. Então, se você está com problema em afeto, você tem uma determinada disposição de móveis na sua casa que você vai mover para que a energia possa fluir e aí consertar isso que está um problema na sua vida. Se você está com um problema em prosperidade, você vai fazer outro ajuste de móveis na sua casa. Então, o Feng Shui na verdade, é um instrumento doméstico, de energia doméstica, de manipulação de energia doméstica, para você ajustar aquilo que não está muito bom dentro da sua casa, do seu ambiente doméstico. No mapa integrativo do I Ching, a gente vai utilizar essas áreas, são esses guais, essas 9 áreas, só que em vez de a gente trabalhar com os móveis dentro de casa, nós vamos fazer jogadas de I Ching para cada um desses guais. Então, é um método diferente, absolutamente, isso não é Feng Shui, né? É mapa integrativo do I Ching, que é um método que eu criei. Essa é a diferença entre o Feng Shui e o mapa integrativo.
Vamos ver só mais uma coisinha, eu acho que está faltando... Tá, vamos ver aqui, porque eu tinha fechado o slide, vamos abrir ele de novo. Tá, vamos lá. Então a gente leu as áreas, jogou o Xing, né, as moedinhas, e a gente parte então para o plano terapêutico. O plano terapêutico ele se faz a partir de uma interpretação e elaborado um plano individual para o seu caso, contendo orientações para favorecer seu processo de equilíbrio e desenvolvimento. Então, as recomendações podem integrar diferentes práticas terapêuticas, sempre de acordo com as necessidades identificadas no mapa. Pode ser orientação, por exemplo, de cromoterapia, pode ser orientação de cuidados de acordo com a medicina chinesa ou medicina ayurvédica, pode ser cuidados com relação à alimentação, e aí, na verdade, isso vai depender do seu caso especial. Mas o mais importante é que a gente vai fazer então essa avaliação e a partir da sua avaliação a gente elabora o plano terapêutico, que é personalizado porque as dificuldades são personalizadas. Então você vai receber um relatório completo em PDF, né, com todas as orientações, a interpretação dos hexagramas, quer dizer, aquilo que demonstrou que precisa ser melhorado, quais são as dificuldades. A gente vai fazer uma análise das áreas da vida, leitura integrada do Bagua, os potenciais desafios e orientações terapêuticas e o seu plano terapêutico personalizado. Então temos aí bastante coisa. E qual é o diferencial? Você, na verdade, você vai entender quais são os padrões que se repetem na sua vida e por que, portanto, que você não consegue se desvencilhar deles. Você vai entender as energias que influenciam suas escolhas, você vai entender os recursos internos disponíveis e os caminhos mais favoráveis para a sua evolução. Ele, na verdade, ele é um instrumento de autoconhecimento, reflexão e orientações terapêuticas. Enfim, descubra o seu mapa. Cada pessoa possui uma combinação única de experiências, desafios, potenciais. O mapa terapêutico do Xing foi desenvolvido para ajudá-lo a compreender essa dinâmica e utilizar esse conhecimento como apoio ao seu processo de transformação. Agende a sua análise e dê o primeiro passo para uma jornada de mais consciência, equilíbrio e propósito. Enfim, esse daqui é o nosso mapa terapêutico do Xing, que é o modelo que nós criamos para você. Se você gostou do modelo, entre em contato, agende o seu, vamos bater um papo, fazer todo esse processo e verificar o que a gente pode fazer para você. De qualquer forma, eu peço para que vocês sigam aqui o meu grupo VIP, para que vocês não percam a oportunidade de acompanhar as nossas novidades, as nossas sugestões. A gente coloca muita coisa ali no grupo VIP. Então, eu aguardo o seu contato e a gente se encontra por aí. Até a próxima.